Entrevista do dia. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com a médica infectologista pediátrica da Fundação de Medicina Tropical, a doutora Ana Luísa Promola Pacheco. Muito boa noite, doutora. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui, conversando com a gente no programa 18 horas. Tudo bem? Oi, boa noite, Karine, boa noite, Carlos. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Pois então, doutora, explica pra gente melhor, né, o que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19. Então, o pessoal anda bastante assustado, né, de maneira geral. E aí eu acho que quando mexe com as crianças, os nervos se inflamam ainda mais. Na verdade, como o próprio nome diz, é uma alteração que podem dar em diferentes órgãos do corpo, nos sistemas que a gente fala, que causa inflamação em diferentes graus, e é isso que vai determinar a gravidade. Então, assim, o sintoma-chefe, né, dessa síndrome é a febre, uma febre persistente, normalmente mais que 3 a 5 dias, e pode estar associado a outros sintomas, né? Um dos principais são os sintomas gastrointestinais, como vômito, uma dor abdominal muito intensa, pode dar diarreia. Também a gente pode ter sintomas pulmonares, como tosse, falta de ar, a famosa dispneia, que é aquele cansaço. Também bem característico da síndrome pode ser as alterações cardíacas. E aí, nas alterações cardíacas, a gente vê mais pelo exame físico, né? Com queda da pressão, os sinais de choque que a gente chama, podem ter alterações no ecocardiograma. Então, na verdade, é uma síndrome com um espectro muito grande de sintomas e que, para a gente fazer o diagnóstico, tem que ser avaliado pessoalmente. Doutora, e como os pais podem identificar os sintomas nas crianças? Quando eles devem se preocupar e procurar aí uma orientação qualificada? Olha, no meio da nossa pandemia, né, assim, hoje em dia tudo pode ser Covid, mas a gente também não pode, a gente tem que tentar manter a calma para não procurar o serviço desnecessariamente. Lembrar que a maioria dos casos em criança, a esmagadora maioria, são casos leves. Então, quando tem febre persistente, mais de 48 a 72 horas, vale a pena procurar uma avaliação, principalmente se tiver sintomas associados, como respiração rápida, que é o cansaço, sonolência, extremidades frias, a boquinha, o lábio roxo, ou uma dor abdominal muito importante que não passa com medicação. Esses sinais são chamados sinais de alerta, né? São sinais de gravidade. Então, a gente recomenda aos pais a procurar ou o pediatra que acompanha ou um serviço de saúde mais próximo. Okay. Doutora, em geral, essa síndrome, ela ataca mais as crianças um pouco mais velhas, que já frequentam a escola, os adolescentes, ou também pode aparecer em bebês? Não, na verdade, as descrições que tem nos relatos dos artigos que são publicados pelo mundo afora mostram que são crianças normalmente mais velhas. Quando a gente fala da fase aguda da síndrome respiratória na criança, a gente acha que são os mais novos, né? Mas na síndrome inflamatória é ao redor de 6 a 8 anos de idade, mas na verdade ela pode dar em qualquer idade, mas caracteristicamente são crianças entre 6 a 8 anos. Ok, doutora, e os médicos, no momento, eles estão já preparados para fazer o diagnóstico quando as crianças apresentam os primeiros sintomas? Eles já conseguem detectar que é realmente esse problema? Logo no início? Normalmente sim, porque na verdade dentro dessa síndrome existe vários graus de gravidade, né? Então a gente, principalmente médicos que estão na urgência e na emergência, eles já estão acostumados a reconhecer os casos mais graves que necessitam de internação, porque essa síndrome, ao contrário do que as pessoas que não são da área de saúde podem pensar, ela não vem escondida, ela não é assim, a gente vai passar despercebido e o médico, porque não pediu determinado exame, não vai descobrir. Os sinais clínicos, eles vão aparecendo, então a criança vai apresentando alteração de exame físico, as queixas são mais importantes, então normalmente os médicos que estão na linha de frente estão sim capacitados para reconhecer
e hoje em dia existem documentos que mostram os critérios e o que deve ser pedido de exame, né? Até para a gente ter um guia clínico para poder seguir. Pois é, doutora, são muitos os sintomas, né? O que o pai deve fazer na primeira desconfiança? Que unidade de saúde ele deve procurar? Primeiro, a gente tentar não se desesperar e procurar no primeiro episódio de febre os serviços, porque senão vai acontecer igual está acontecendo com os adultos e está tudo super lotado. Mas procurar a atenção básica, né, a UBS ou o CAIC perto de casa. Se não tiver disponível, ir num pronto-socorro. Então, se houver os sinais de alarme, febre mais de 72 horas, e esses sinais de cansaço, alteração de consciência, essa dor abdominal importante, aí procurar um serviço, um pronto-socorro. Aqueles que têm possibilidade de ter um pediatra que já acompanha, né, no particular, também entrar em contato para ver se é necessário uma avaliação, né? Vai depender do que está disponível para aquela família. Ok, doutor, e o tratamento mais indicado aí para essa síndrome inflamatória, ela é a base de antibióticos, corticoides e antivirais? Não, Carlos. Quando a gente está falando do espectro mais grave, que necessita de UTI, por exemplo, sim, o tratamento é a imunoglobulina, e dependendo da situação a gente pode usar o corticoide também, tem boas respostas. Mas não adianta ficar usando corticoide já nas primeiras horas, porque isso não vai ajudar. É um tratamento bem específico que vai ter que ser colocado pelo médico no momento certo. Nem antibióticos, então, né, doutora? Não tem nem antiviral, não tem nada. O que está bem documentado, e na verdade as crianças respondem muito bem e saem do episódio de gravidade, é a imunoglobulina e o corticoide. Não tem antibiótico, não tem antiviral, cloroquina, ivermectina, nada disso. Sim. É completamente diferente, né, do tratamento do adulto, não é, doutora? Agora, e os testes são para saber se a Covid ou não acusa, como acusa nos adultos? Na verdade, assim, faz parte do diagnóstico você pedir o PCR ou a sorologia, porque tem que ter um vínculo epidemiológico com o Covid, e alguns testes que são inespecíficos, como o hemograma, PCR, a função hepática que a gente chama, eles podem dar mais alterados e eles vão ajudar o médico a pensar no diagnóstico dessa síndrome. Ela é bem complexa, é como se fosse um quebra-cabeça e a gente tem que ir juntando as peças para poder ter certeza se é ou não. Mas a intervenção, ela é precoce. A partir do momento que a criança vai deteriorando, o médico vai intervindo e montando esse quebra-cabeça. Ok, doutora, nós já temos algum tipo de estudo que mostre por que as crianças estão apresentando sintomas mais graves de Covid agora, nessa questão da pandemia? Carlos, isso é uma coisa que intriga a todos mesmo, assim, se tem eu desconheço, mas o comportamento das crianças está bem diferente daquela chamada primeira onda, mas também a gente tem o fato de que naquele momento as crianças estavam isoladas, né, as escolas não estavam funcionando, então o que não aconteceu com as crianças naquele momento, a gente não consegue atribuir isso. Mudou o comportamento da criança, então, no caso, com relação à pandemia, não é isso? Mudou todo o contexto, né? As hipóteses são várias, né? Se é alguma coisa da criança, se é alguma coisa do novo vírus, né? Nessa nova linhagem. Eu, honestamente, não sei te responder, mas também não tem nada recente com relação a isso. E pelo que a gente viu das outras vezes, Manaus meio que sai na frente das coisas. Então, a gente não tem nenhuma informação a respeito ainda. Certo, doutora. Para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse assim algumas recomendações para os pais que de repente vão ficar desesperados, de repente vão querer dar remédio, enfim, sem saber ao certo para as crianças. Algumas orientações, umas 3 orientações para os pais nesse momento. Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente manter o isolamento, a gente não baixar a guarda na questão dos cuidados que a gente já sabe que funcionam, que é lavagem de mãos, usar máscara e não se expor desnecessariamente.
Uma segunda recomendação seria a gente não fazer uso das medicações, desses kits Covid, essas coisas que a gente fica desesperado e acaba usando, os pais, né, que não têm acesso, acabam usando e não precisa usar nas crianças, porque isso não muda a evolução da doença na criança. E no terceiro, observar bem os sinais e sintomas que aparecem, e esperar, e se tiver um pediatra que possa ligar para conversar, para ver o que precisa fazer, e quem não tiver essa possibilidade, procurar uma UBS ou uma unidade de saúde para que se faça a avaliação caso apareçam aqueles sinais de alerta que a gente já comentou anteriormente. Tá ok. Então, doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço, uma boa noite para vocês e todo mundo fique em casa o máximo que puder. Exatamente, muito obrigada. Conversamos com a médica infectologista pediátrica da Fundação de Medicina Tropical, a doutora Ana Luísa Opromola Pacheco. 6h40.